Sim. Bora. Eu não sei se a gente tá pronto, a gente nunca fez essas coisas. Pelo menos eu não. Eu também não. Bem-vindos a mais um podcast Voz Literária, eu sou a Thay e hoje nós vamos conversar um pouco sobre clubes de leitura. Então, se você gosta de livros, se você gosta também de escrever, esse é o lugar certo para você estar. E eu quero te pedir que você siga as nossas páginas, eu vou deixar na descrição, tanto o link do YouTube, do Spotify também. Então, nos segue, compartilha com pessoas que você sabe que também tem essa paixão pelos livros, pela escrita também. Hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, assim, mas antes eu quero agradecer o apoio, do nosso patrocinador, que é o Colégio Curso Gauss. O Colégio Curso Gauss está conosco nessa jornada e também porque eles acreditam, no poder transformador dos livros e da literatura. Então, agradeço muito aí ao Colégio Curso Gauss. E como eu disse para vocês, hoje temos duas convidadas, Temos aqui a Jéssica Juliana. Não. Inverteu. Juliana, já inverteu. Eita, eu vou voltar para essa parte, que depois a gente corta. O Juliana é o primeiro. E depois só a Jéssica. Eu acho. Não, amiga, pode ficar assim. Jéssica Juliana, né? Não, é Juliana Jéssica. Ah, eu escrevi errado. Por isso. E como eu disse para vocês, hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, que é a Juliana Jéssica e a Jéssica, Juliana Jéssica, que faz parte do clube, ela que fundou aí o clube Mentes Literárias, que é um clube que trabalha com literatura clássica. E a Jéssica, que faz parte também de um clube de leituras aqui da cidade de Barreiras, que eles leem aí livros da Tag Livros e também eles têm uma curadoria própria na escolha ali dos seus livros. Então daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais sobre cada uma. Vamos começar aqui com a Juliana. Eu vou me confundir um pouco com os nomes, porque os nomes delas são muito parecidos, gente, mas o que é importante é que a conversa vai fluir, tá? Juliana, o que te levou a criar aí esse clube de leitura de livros clássicos? Então, primeiro prazer estar aqui com a Jéssica, minha xará. Eu gosto muito do seu trabalho. A gente, inclusive a Thay é do meu clube de leitura. Não sei se é do seu também. A gente vai ter que dividir a Thay. Não, a gente vai ter que dividir a Thay no meio, porque já é muita demanda para você. Mas eu já tinha interesse em livro clássico e eu acabava fazendo no Instagram alguns vídeos falando sobre como é que foi a minha leitura, porque eu não sou nem nada especialista em ler clássico, nem nada disso. Foi uma coisa que eu quis fazer, Fui começando. E aí eu falava, eu acho que clássico é um livro tão distante que a gente deixa ele ali uma coisa meio erudita, que eu comecei a fazer os vídeos assim, gente, olha o babado desse livro. E era uma coisa muito pra mim, porque até hoje meu Instagram é privado, então era mais pros amigos, assim. E eu sempre via algumas pessoas se queixando disso. Nossa, eu li, eu tinha vontade de ler, fiquei curiosa. E um belo dia eu falei, eu coloquei até no próprio Instagram mesmo, falei, gente, quem quer participar de um clube de leitura e tal? Sempre foi o propósito de ser clássico, por conta da acessibilidade, os livros são mais fáceis de encontrar, alguns já estão em domínio público. Sim. E aí algumas pessoas foram aparecendo, assim, não são muitas pessoas, eu acho que hoje o clube tem cerca de 37 pessoas, mas que lê os livros aí, vamos botar aí umas 20, talvez, com muita expectativa. E aí, com muita esperança, eu acho que umas 20. E tem sido assim, a gente escolhe um livro por mês e tal, e depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas a priori foi pessoas que tiveram interesse no que eu estava falando, e falando, aí quando eu coloquei a indicação, de que eu queria fazer um clube, o pessoal falou, eu quero. E aí foi assim, e tá sendo assim, já acho que estamos no quarto ou quinto livro? Acho que é o Quarto livro, depois a gente conversa sobre isso. Certo. E você, Jéssica, o que te levou assim, a participar de um clube de leitura? Eu voltei a morar em Barreiras em 2019. Eu já conhecia a Tag. Então, eu tinha vontade de assinar. E aí eu descobri pela pessoa que fundou, que era a Bianca. A Bianca fundou já faz mais um tempo, até antes da pandemia. Tem umas membros que são mais antigas, elas faziam encontros virtuais, inclusive. E aí eu entrei justamente quando a Bianca estava saindo. As meninas falam que eu caí de paraquedas. Bianca procurando alguém para ser anfitriã. Falei, ninguém queria. Eu falei, poxa, será que é tão ruim ser anfitriã? Resultado, acabei caindo como anfitriã e não dá... Há quanto tempo você Não dá muito trabalho.
basicamente passar os recados. Então eu tô no grupo desde 2022. É meu terceiro ano, acabei de receber minha terceira medalhinha. E aí a gente lia sempre só os da tag. Certo. Esse ano a gente resolveu, como algumas deixaram de assinar por vários motivos, outras continuaram, a gente tem mesclado. Então a gente faz encontros, às vezes mensais, às vezes rola um encontro da tag quinzenais, com quem leu, com quem não leu, mas quer ir também. Certo. E com a própria curadoria também, de livros que algumas indicaram, que a Daiane indica, ou a Daiane indica vários livros também. E aí a gente faz esses E aí eu encontros. queria que você explicasse melhor para o pessoal, que talvez algumas pessoas não conheçam, como são os livros da tag, o que é a tag, né? Porque tem pessoas que talvez não conheçam, né? O que é a tag? A tag é um clube, né, de assinatura de livros, e aí tem duas propostas. Tem a Inéditos, que são livros mais teen, livros mais de leitura mais fácil, assim, diga assim. E tem a curadoria, que é uma proposta mais clássica, só que também numa pegada contemporânea. Então vão ter livros nunca publicados no Brasil, por exemplo. Vão trazer leituras diferentes de autores não muito conhecidos ou de autores muito consagrados também. Então, recebemos livros nacionais, a gente recebe livros de outros países também. Às vezes vem livros que a gente não faz a menor ideia, assim, eu pelo menos não conhecia, o autor não tinha nenhuma... Nunca tinha ouvido falar e a gente acaba gostando. Tanto que ano passado nós lemos da Árvore Perdida. Todo mundo gostou, todo mundo não, quase todo mundo gostou muito. E acabamos colocando da mesma autora, né, na curadoria própria. Entendi. Então a tag traz essa proposta de mostrar novos autores, novos livros e sempre com uma curadoria de alguém, né? Teve do Itamar, eu tô péssima com nomes, mas sempre de alguém assim do cenário literário que está indicando um livro pra gente. E é importante, né? Porque geralmente quando a gente tá lendo, o que conta muito é uma indicação, né? Sim. É muito importante você ter uma indicação de uma pessoa que você confia, de uma pessoa que tá ali no meio, que já lê mais que você. Então, você tem uma indicação já... Porque, assim, no universo dos livros, milhares. Sim. E nós temos um tempo finito, né? Sim. Muito finito. curto. Então, assim, você ter alguém que te indique bons livros, isso é muito importante, né? Então, bem legal. Eu já conhecia a tag, né? Então, mas nunca assinei. Sempre olhei ali, mas nunca tinha assinado. Agora me fala aí vocês, como é que é a dinâmica de cada um dos clubes? Como é que funciona, qual a frequência? Me fala também um pouquinho do perfil dos participantes. Se são mais mulheres, faixa de idade, se vocês sabem. Um pouquinho dessa dinâmica. Começa comigo? Sim. Vamos lá, com Juliana, sem ser Juliana, Sim. sem ser Jéssica, né? Como eu falei, quando eu fiz quando eu comecei a fazer os vídeos, né, eu até tenho eles em destaque lá no Instagram, foi aparecendo algumas pessoas, assim, né, que tinham interesse e tudo mais. O perfil que mais apareceu para mim, quando eu falei sobre abrir um clube de leitura, foram mulheres que casaram, tiveram filhos e pararam de ler. Eu tô dentro desse meu, só que eu não parei de ler, eu sempre continuei ali. Enfim, mas não é todo mundo que consegue, né? Porque difícil. o nenenzinho demanda ali Difícil. aquele tempo, né, da maternidade. Então, a maioria das pessoas eram pessoas que tinham o hábito de ler, ou liam na adolescência e meio que largou, né, perdeu o hábito de ler e querem retornar à leitura. Certo. Muitas das pessoas acharam meio assim a proposta de é clássico, achei que ia ser chato, mas eu falei, bora testar, né? O primeiro clássico que a gente propôs foi O Pequeno Príncipe, então é um livro que é meio disseminado e todo mundo gosta, e foi um livro bacana para conversar, mas o perfil que a gente tem hoje são muitas mulheres mães que querem voltar a ler. A gente tem a maioria são mulheres, né? Porque, enfim, a gente manda mesmo. Mas a maioria são mulheres casadas, que têm neném, que têm filho pequeno aí, que tá... Ou pessoas que já leram muita coisa da academia, textos acadêmicos, faculdade e tudo, e querem dar uma desopilada. Reparei isso também. Tipo, dar uma desopilada, que eu não aguento mais ler tanta coisa, tanto artigo. E livros técnicos, né? Exato. Também. Ou pessoas que querem simplesmente ter alguma galera para conversar, né? Que você acabou de falar, e Jéssica com certeza sabe, que tem essa coisa de você
querer botar esse monstro para fora, eu quero falar sobre esse livro, eu preciso ter alguém para falar. E acaba que quando a gente tá falando de clássico fica um pouco mais limitado. Apesar de que eu acho que livro no geral tá um pouco limitado você ter com quem conversar, né? Verdade. Mas o público a maioria são mulheres, a maioria assim entre 26 anos a 35 anos. E mulheres, homens, assim, a gente tem homens solteiros e tudo mais, homens que não tem criança demandando, né? mas eu acho que é isso, esse perfil de pessoas interessadas a voltar a ler. Alguns chegam falando que eu quero começar a ler, mas a maioria já lia e agora quer ter uma galera para conversar. E a dinâmica do grupo, como que funciona? Sim. Aí o que acontece? Ditatorialmente eu escolho os livros. Eu escolho sempre, como eu falei, são clássicos, né? Eu escolho entre 5 e 6 e coloco uma enquete lá no Instagram, que dá morte, inclusive, toda vez que vai lá no grupo. No Instagram não, perdão, no WhatsApp, que a gente criou o grupo, e aí coloco 24 horas lá e deixo o povo se degladiando. Vota nesse, não sei o que e tal. Aí tem gente que quer comprar os votos, vai no privado da outra, oferece R$5. Fiquei sabendo que tem, mas a gente tem sempre um vencedor, democracia reina, pelo menos no nosso grupo ainda está reinando, né? Democracia reina, não, eu falo de ditadura e depois eu venho com a democracia, né? Primeiro eu escolho os livros, mas entre os livros uma democracia que eu escolho... limitada, né? Porque limitada. As decisões não podem ser muito livres. Então. Muito livre não, eu seguro ali entre 5 e 6 clássicos, o pessoal vota e a gente adquire o livro, eu consigo enviar os livros em arquivo para ler em Kindle, né? Mas muita gente que quer comprar o livro físico, espera chegar e tal, e compra, e a gente vai soltando sem spoiler, e depois a gente marca uma reunião pelo Meet, né? Geralmente pelo Google Meet, pra gente conversar sobre... A gente ainda não conseguiu fazer uma reunião presencial, porque a gente tem pessoas de fora, muita gente de Minas Gerais, onde eu fiz faculdade, né? Acabou que tem pessoas de lá. Tem gente da Itália, né? Desculpa. A gente tem pessoas de fora, então a gente precisa fazer assim. Mas acho que agora no final do ano a gente consegue fazer no presencial, né? Por favor. E que tenha comida também. Com certeza, com certeza. Importante, detalhe. E aí é um livro por mês, não é isso? Isso, é um livro por mês, um clássico por mês. A gente ainda não colocou os calhamaços, livro muito, muito grande, porque a gente está testando ainda como é que o grupo vai reagir. Eu acho que daqui pro ano que vem a gente consegue colocar uns livros mais densos, assim. E lá no clube de vocês, como funciona? Você falando aí, eu pensando como é interessante que o perfil, né, de leitores, na verdade, leitoras é muito parecido. Nosso grupo é 100% feminino. Olha só. E não é porque é uma proposta do grupo, mas ele é um grupo totalmente feminino. E aí a gente tem mães, né? Inclusive, em alguns encontros, a gente sempre dá uma filtrada, a depender do livro, a depender da história. Já aconteceu da gente falar, esse aqui não dá pra discutir na frente dos meninos, então vamos fazer um encontro diferente. Mas normalmente as crianças vão. Menina, o que é que vocês estão lendo? Então, o último foi A Pediatra, que a gente leu e foi um livro que a gente ficou assim, daquele jeito. Meu Deus, a gente queria falar desse livro. Eu quero ler muito esse livro, já ouvi falar bastante dele. Lemos esse ano e ficou... Eu achei o livro assim... Meu Deus, que mulher louca. Doida, psicopata. Mas eu não consegui largar o livro. Não podia ter criança perto. Não dava pra ter criança perto. E aí, assim, mães... A maioria é da educação. Da área da educação. Quase todas são da área da educação. E a idade varia também de 20 e poucos a... Eu acho que a mais velha... Meu Deus, se eu errar a idade da Maria, ela me mata. Mas eu acho que a Maria deve ter uns 50. Eu acho. Mas é por aí. Vou colocar aí de 20 a 40. Certo. Nós temos essa faixa etária. E temos os encontros, né? Gostamos de marcar em cafés, ou a gente já marcou encontro em bar, porque teve um livro que era Onde Está Rodolfo? E vocês foram procurar o Rodolfo no bar. O cerne do livro era um encontro de amigos numa mesa vermelha com um copo americano de bar bebendo cerveja. Eu falei, vamos pro bar. Não, pior que a gente ainda não chegou nesse nível de... Fomos fazer o encontro no bar desse livro e é muito bom. Da última vez eu encontrei vocês, eu tava lá no café aqui também. Foi esse mês agora. Isso. Encontrei vocês, foi o último. também. Eu não tava nesse, mas foi o último encontro mesmo, eu tava viajando. E também a gente faz na casa. E aí é aquela questão, cada um leva uma coisinha de comer e é sempre uma farra. Fizemos um piquenique, já fomos conhecer o Horto, tem um café ali próximo ao Mucambo. Então a gente vai conhecendo também. A proposta, além dos livros, a gente vai conhecendo novos lugares em Barreiras. Tava até vendo com a Daiane, ela me mandou
um lugarzinho novo, eu falei, vamos conhecer. E aí, dependendo como é que é, a gente já marca o encontro para janeiro. E a proposta é sempre essa, a gente vem, cada uma vai falando do que achou ali, do que... A tag antes mandava as perguntinhas. Era algo assim, bem regra. Só que a gente começou a deixar mais livre. Então, o que é que você gostou mais, né? O que é que não gostou? Às vezes alguém chega, eu odiei esse livro, não suportei. De verdade, assim, só que aí as outras, como assim você não gostou? A pessoa sai, eu acho que eu vou ter que ler de novo. Nossa, já aconteceu. Eu acho que eu vou ter que ler de novo. Ou então você gostou muito e a pessoa traz uma visão. Eu falo, eu não percebi isso, não. Como assim? Onde é que você achou isso? Então vai lá, volta. Então é sempre bem assim, no nosso caso não é tão ditadora, não. Tem lá. Mas a ditadora, de certa forma, como é da tag, né, já vem, né? Já não precisa ter essa discussão de qual vem de lá pra cá. Uma ditadora ainda que vem do alto, tá vendo? E aí, no nosso caso, não tem... Ai, fugiu totalmente da mente. Vou falar da ditadora e esqueci. Tá vendo? Aí eu encontro uma vez por mês. Isso, nós não temos encontros online mais. Foi só durante a pandemia. Só agora presencial. Presencial, aí coloca também a votação pela maioria. A gente brinca que nós estamos num nível de amizade no grupo, que inclusive o grupo se chama Lar. A gente já puxou pra isso, né? Leituras, Afetos, Revoluções. Porque ao mesmo tempo que a gente lê, que a gente se sente acolhida ali, alguns livros trazem algo pra deixar a gente revoltada com tudo e a gente quer desabafar. Isso é bom também. E o grupo se tornou isso. Se tornou um local de segurança, de afeto. Então, eu não leio o livro. Mas eu vou mesmo assim, porque o importante é eu estar lá com vocês. E aí não tem aquele meme, forma um grupo de livros e vinham. Não precisa ler o livro? Já vi. Às vezes é algo assim. Às vezes a gente tá precisando só daquilo ali. Porque eu acho que o clube de leitura tem esse benefício muito grande, né? Que é você ter esse contato com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, que gostam de ler. Como a gente falou aqui no início, é difícil você encontrar pessoas que gostam, que querem compartilhar a leitura. Então, quando você tem um grupo, a leitura é uma parte, mas tem toda a conversa, o grupo lá de vez em quando vem uns temas lá, o pessoal começa a conversar, debater, e aí você já tem, né? Então é algo muito bom essa própria... pessoas ali com uma afinidade comum que passam a se relacionar e ver o mundo de várias formas, porque cada uma tem uma opinião diferente sobre um livro, sobre um aspecto, então isso é maravilhoso. A própria tag vai trazer temáticas às vezes muito delicadas, né? Sobre maternidade, sobre racismo. E a gente já teve encontros de que 2 pessoas falaram, porque elas simplesmente desabafaram, desaguaram ali. Então, é um local, assim, muito seguro também, né? De poder falar. É um grupo que não é só... Já está além do livro, já está além da literatura. Ou aquele clichê, né? Que a leitura salva. Nesse caso, literalmente. Sim. Então, realmente é um grupo muito além. E foi interessante você falar que no seu grupo tem mais educadoras, né? No nosso grupo também tem bastante, né? Professoras, inclusive, eu acabei esquecendo de falar que a Juliana é professora também, né? É advogada e professora do ensino superior, e a Jéssica também é professora do ensino médio, né? Então estamos aqui com 2 pessoas aí também da área de educação, que tem sido comum aqui também. No primeiro episódio também, a Ananda que esteve aqui era também professora, então... Inclusive o grupo da Jéssica tá badaladíssima, assim, acho que eu tô com inveja agora. A gente tem que começar a fazer uns encontros presenciais. Tá vendo? Eu falei, né? Ver se a gente procura o Rodolfo no bar, alguma coisa assim. Tem encontro no bar, tem encontro no Rio. Olha aí. Tayane, a gente tá bem... Agora, Juliana, me fala aí, assim... Por você ter escolhido clássicos, né? Você falou que no início tem algumas pessoas que falaram, porque é clássico e tal, e geralmente já tem as pessoas têm um certo distanciamento do livro clássico por considerá-lo difícil, né? E quais os desafios aí que você encontrou para trazer as pessoas para esse grupo, mostrar a importância de você ler clássicos também, como é que você tem trabalhado com isso dentro do grupo? Então, o que é que acontece? Clássico depende, acho que qualquer livro, né, depende de como o livro é introduzido a você, como é que ele é apresentado. Na minha visão de criança, adolescente, todos esses livros que eram colocados pra gente ler na escola, assim, que não era exatamente na nossa faixa etária, mas que era obrigatório por alguma questão, tipo Macunaíma, o Curtiço, que eu achava um tédio, eu falava, meu Deus, que livro difícil, né? Deus. Eu achava muito complicado e tal.
Mas, como eu sempre gostei muito de filme, série, eu sempre prestei muita atenção nas personagens que estavam lendo. E geralmente estavam lendo um clássico. E eu queria me sentir próximo daquela personagem. Eu falei, vou ler também esse livro aí, né? Então eu lembro, por exemplo, de um filme que eu gostei bastante com aquela atriz linda, como é o nome dela? A Scarlett Johansson, que eles estão lendo Crime e Castigo do Dostoiévski. E tem um momento que o rapaz lá tá conversando com o sogro sobre Dostoiévski, e eu lembro que ele fica lendo Dostoiévski com outro livro, Como Entender Dostoiévski. Tipo assim, lendo os dois. E eu fiquei assim, e o filme tem dizem, aí eu fui ler nos comentários que o filme tem a ver com o livro. E como eu não conhecia o livro, eu fui atrás do livro. Isso já com 19 anos. Não foi uma coisa que eu fui habituada a ler clássico, a vida toda, aquela coisa com charuto, vinho, não. E eu fui ler, que inclusive eu até trouxe também uma edição desse livro. E o livro é espetacular. Então, primeiro eu criei essa coisa de, poxa, o clássico não é tão difícil assim, né? Então, é um livro russo, né? É difícil os nomes, né? Tem até aqueles memes que falam, eu tentando ler o livro. Né? Você tem que inventar alguma coisa para substituir o nome. Eu crio meu russo lá, eu tenho até medo de invocar o demônio sem querer, porque eu faço um russo, não sei. E o livro é incrível, é a história de uma personagem que comete um crime e o castigo da personagem é o remorso que ela tem de ter cometido esse crime. Então, todos esses livros que tratam um pouco da subjetividade humana, de você não ser bom o tempo inteiro, você ser ruim. Então eu falei, cara, vou começar a ler outros clássicos aí. Primeiro porque eu tenho muito problema assim, em perder tempo. Então, se o livro é clássico, então ele é bom. Eu não preciso gostar do livro, mas eu sou voto vencido, né? Se o livro virou clássico é porque... ponto de vista. Se o livro virou clássico é porque ele tem alguma coisa a dizer. Nem que depois eu não goste dele, como certas pessoas, chamada Tayane, que não gostou de um clássico, daqui a pouco eu te conto. Então, eu sou voto vencido. O livro vai ter alguma coisa, nem que no final eu falo, não gostei tanto, mas é clássico. Então, não adianta você falar mal de um clássico, porque vai ficar ruim pra você. Né? Você fale mal. Não fale jamais, fale mal de um clássico, né? Porque o livro é clássico. Então, ele continuou. Você pode até não gostar, como eu não gostei, mas eu não fico falando mal, né? Tem algumas coisas boas. Tem. Muitas. E aí eu falei assim, não, eu vou por essa linha, porque como eu quero criar o hábito de ler novamente, não criar esse pânico de clássico, eu vou ter eu vou começar a ler esses, né? E é fácil você encontrar clássico em bibliotecas. Sim. E aí eu fui lendo, li Crime e Castigo, amei, fiquei apaixonada, inclusive nenhum livro consigo superar ele pra mim. E fui lendo outros também, aí li Lolita, que é um livro muito delicado, que trata em outra questão. Então eu pensei assim, eu não posso criar esse distanciamento. O livro, todas essas obras que a gente conhece hoje, tem um pé no clássico. Então quando você vai ler o livro, você fala, eu acho que essa história já foi dita, mas na verdade ela que foi a primeira e as outras... Depois que você lê, inclusive que a gente leu Madame Bovary agora esse mês, com certeza a gente lembrou de vários outros filmes que falam sobre essa tratativa da mulher entediada. E aí você fala, cara, a história é muito mais atrás do que a gente supunha, porque a gente tem muita essa arrogância de achar que a gente criou alguma coisa, quando na verdade já foi escrita há 500 anos atrás. E o ser humano não muda tanto assim, né? A gente acha que essa complexidade humana é uma coisa moderna, mas não é. Você vê o próprio livro da Madame Bovary, essas ansiedades de mulher... Nossa, é uma coisa, muito atual aquele livro. Muito atual. Você fica, gente, a mulher tá lá no século XIX, tá falando do tédio do casamento, da expectativa que ela tinha do marido, que ela se irrita até com o marido mastigando. Quem nunca, né, se irritou com o marido mastigando? Então, é bem interessante, você se aproxima. Então... O clássico não é esse livro distante justamente porque ele está falando de pessoas, de natureza humana. E o ser humano, a gente se acha super modernão, mas a gente é uns bichinhos da caverna. Assim. E eu acho que algumas coisas, né, faz as pessoas se distanciarem assim, do clássico. Primeiro, tem essa primeira parte que já se fala que é difícil. E aí, quando você pega um livro clássico, você vai ter que superar alguns desafios, como, por exemplo, o Desafio do Tempo, como a gente falou lá, um livro escrito em 1900, 1800 e não sei quanto. Então, você tem que procurar entender o que aquele autor estava pensando naquela época, porque ele escreveu daquela forma, os costumes eram outros, né? Só que, como você falou, muitas coisas, né? O suprassumo permanece, o fio condutor de uma boa história, ela permanece até hoje. As intrigas, os sentimentos que estão ali, tudo isso vai continuar, mas tem muitos pontos que a gente não vai conseguir entender se a gente não falar, deixa eu ver aqui, conhecer um pouco desse autor, deixa eu ver o que acontecia nessa época. Aí você pega um autor russo, onde é que está a Rússia?
que escreveu não sei quanto, 1800, e você vai de cara tentar entender isso, simplesmente pegando um livro de cara, assim. Você pode até entender, né? Vai depender muito de como é a sua vida, assim, em relação ao seu repertório, né? Mas é muito difícil. Então tem esse distanciamento por conta do tempo e por conta da linguagem, né? Que era uma outra linguagem. Aqui a gente tem a língua, porque, né? Uma outra língua, traduções. A gente sabe que tem problemas também com traduções. Sim. Geralmente a Juliana, quando posta lá, a gente pergunta qual tradução você indica pra gente comprar, né? Porque tem várias editoras. Sim. Cada editora pode ter uma tradução diferente. Tem a depender... Tem texto adaptado. Isso, também. Texto adaptado. E a depender da tradução também pode comprometer a qualidade da sua leitura. Sim. Então, né? Então tem esse fator também. Então são várias coisas, mas aí isso eu vejo aí a importância do clube, né? Porque você tá ali dentro, geralmente a gente tem alguma dúvida, vai lá e pergunta, será que é isso mesmo? Como é? Aí geralmente também nos encontros, a Juliana geralmente traz no início um pouco sobre o autor, né? O escritor, que também já... Em que época que ele estava, Isso, né? Em que época ele estava, em que época ele escreveu, como isso reverberou. E isso, o próprio Flaubert, que a gente falou, ele foi condenado, né? Sofreu um julgamento por conta que o livro era imoral para a época. Isso. E é importante a gente falar sobre isso, porque denuncia a fase que foi escrita, né? E quem que estava governando no momento. O Oscar Wilde também, que a gente leu, né? A gente leu o Retrato de Dorian Gray também, foi um dos livros. Um livro que, para mim, tá na minha lista dos melhores. Foi minha segunda leitura, mas no grupo foi muito melhor do que ter lido sozinha. Porque, como eu falei, né? Você leu sozinha, aí você vai comentar com quem... Fica louca pra compartilhar. E no grupo você já tem... Fora que foi uma outra época que eu li, eu tive uma outra perspectiva, então isso já melhorou muito, mas... É mais um benefício do Inclusive, clube, deixa eu né? só fazer um adendo isso de outra época que você leu, é porque é interessante o clássico, porque dependendo da época, da fase de vida que você lê, você já vê outra coisa. Eu acho que não só clássico, né? Livro no geral. Mas como o clássico permanece nessa questão de natureza humana... Porque geralmente tem alguns livros que eles vão durar um pouco tempo, né? Talvez ele tem um hype e depois E o clássico não, um livro você leu na adolescência. Beleza, daqui 10 anos você vai querer ler, você vai ler e vai ter uma outra perspectiva. Quando você estiver em uma outra fase da sua vida, você vai ler e vai ter uma outra perspectiva. Eu faço isso com o Pequeno Príncipe. Vez ou outra eu tô lendo. Que é curtinho, né? Sim. Rápido, aí você fala, poxa, eu não tinha percebido isso antes. Ou então você já dá uma interpretação totalmente diferente. Exatamente. Interessante. E aí eu queria saber de vocês, em relação aos clubes, né, de leitura, como vocês acham que eles ajudam ali os participantes na formação de opinião, na formação de um senso crítico maior, porque eu acho que muita gente começa a ler também querendo isso, né? Sim. Eu não lia clássicos, assim, não intencionalmente, como agora, né? Eu lia, assim, um ou outro, lembro da fase da escola que eu lia também. Em casa tinha alguns que eu li, mas os calhamaços, eu confesso que eu começava... Conde de Monte Cristo eu comecei, não terminei. Moby Dick eu comecei, não terminei. Que era um calhamaço, e eu falava, não, eu só vou ficar muito tempo aqui, eu vou ler outro livro. E acabava indo para outros livros. Aí depois eu falei, não, eu vou... E assim como você falou, nesse livro tem alguma coisa. Ele é um clássico, não é à toa, né? E eu queria também ampliar o repertório, eu queria ver como é que eles construíam as histórias. O livro do Flaubert, vou até mostrar para vocês, que é o que a gente está lendo agora lá no clube, é esse aqui do Madame Bovary. E esse livro, ele levou, foi quantos anos, Juliana, para ele escrever? Foram 8 anos. 8 anos, eu acho. Ele levou 8 anos para escrever, porque ele era muito perfeccionista. E a escrita do livro é fantástica. Eu fiquei assim apaixonada pela forma como ele constrói as personagens, assim, como a forma como ele coloca as situações. Então, isso está me agregando demais, assim. Eu falo, nossa, eu podia ter lido antes, né? Então, assim, mas faz parte da vida, né? Acho que agora eu tô num momento talvez correto de absorver mais, né? Nunca é tarde. E aí eu quero saber como é que vocês acham que o clube de leitura ajuda as pessoas nessa parte aí de senso crítico, né? Questão de ter opiniões em relação a várias coisas aí. No nosso caso, né, a formação e a vivência de cada um, ela traz muito para contribuir. Ela contribui demais com isso. Porque nós temos professoras de letras. Então traz toda aquela análise do texto, que texto é aquele, coisa que eu nunca ouvi na vida. Aí eu tenho uma formação em geografia. Aí quando eu vejo sobre outros países, outras culturas e como aquilo impacta ali na identidade, tudo, eu também já trago
um pouquinho. E tem gente que vai, mas eu tô vergonha de falar, né? Eu não sei o que falar. E não é sobre o que saber, não é sobre saber falar, né? É sobre o que você sentiu lendo aquilo ali, como aquilo lhe tocou de alguma forma. Nós lemos um livro, Mama, ano passado, que para algumas foi um pouco cansativo, para outras foi um livro normal, mas tocou profundamente alguns participantes do grupo. Então, isso aguça o nosso senso crítico. Peraí, por que tocou tanto assim nela? Por que ela ficou tão emocionada? O que aconteceu? Então, aí você começa a abrir também seu leque, né, de análise, de perceber o outro. Eu acho que isso é muito importante também, as diferentes vivências de cada uma ali do grupo. Então, nós temos um leque variado de mulheres com profissões diferentes, apesar da maioria ser da área da educação, mas com vivências muito diferentes. Sim. Mães, não mães, casadas, separadas, solteiras, que querem ter filhos, que não querem ter filhos. Então tem toda essa questão e é muito gostoso de ler isso, de trocar. Né? Então isso desenvolve na gente não apenas essa questão do crítico, né? Mas também a empatia, o crítico empático. Com certeza. Que eu acho que é muito importante a gente ver também. E aí é olhar pro outro. Aí eu odiei esse livro, achei muito chato. E aí você vê a outra amando. Mas porque tocou num ponto da vivência dela. Específico. Aí você fala, poxa, eu não vou falar mais que eu odiei esse livro, deixa eu pensar direitinho aqui, porque não é bem assim. Eu já sou mais da literatura mais fantástica, quando é um negócio mais assim, mágico. Um realismo mágico. Aprendi isso no grupo, realismo mágico. Eu amo, né? amo. Eu amo. Teve um que a gente leu ano passado com Armas Sonolentas, que tinha uma capivara. Eu só falo que é o livro da capivara. Que eu fiquei apaixonada. E é uma leitura nacional. Olha só. Então, assim, eu tô descobrindo livros novos, livros que eu nunca escolheria para ler. Que também foi uma das questões que eu assinei a tag e agora eu já tô querendo participar do grupo do clássico aqui para ler também, porque eu já tô a gente interessada. tá cobrando R$200. Não, mentira. Não, e eu sempre brincava assim, meu maior problema com os clássicos, eu queria que alguém pegasse e reescrevesse, mas numa linguagem mais fácil. Justamente porque a gente não quer ficar aquele tempo todo pesquisando palavra. Só que é a característica do clássico, então... Mas né? nem todos, sabia? Nem todos, né, Thay? E aí assim, e no clube, a gente tem uma participante, que é a Daiane, que aí a gente vê assim, lugares, música, coisa, aí eu olho, ninguém pesquisa. Porque a gente sabe que no dia da discussão ela traz tudo. Traz tudo, assim, música e descrição dos lugares. Maravilha. E curiosidades. Então, meio que fica. Já tem umas que adoram as playlists da tag. Eu não ouço as playlists, porque eu não gosto de ouvir música enquanto eu tô lendo. Eu também não. Então, acho que eu nunca parei pra ouvir uma das músicas das playlists da tag. Mas, assim, é um conteúdo rico. Então, que vai abrindo seu leque ali, você vai crescendo em todas as questões aí. Legal. E você, no seu clube? Isso é mais ou menos o que a Jéssica falou mesmo, assim. O livro, ele toca em subjetividades, né? Tem coisa que realmente ninguém pensou e uma pessoa vem, eu pensei nisso, assim, por exemplo, o caso do Metamorfose, né, do Kafka, que a gente leu, foi o livro do mês passado. Eu tô rindo olhando pra Thay, porque, pra quem não sabe, a história se passa com uma pessoa acordando e descobrindo que se transformou num inseto monstruoso, né? E aí tem gente que fala que é uma barata, tem gente que fala que é um besouro, enfim. E a Thay falou assim, se fosse eu já tinha tacado Baygon nele. Eu falei, meu Deus. Thay com um chinelo. Ela com chinelo, não, e aquele Baygon laranja que ele fazia. E a gente, todo mundo assim, meu Deus, Thay sem coração, tô começando a ficar com medo dela. Mas quando algumas pessoas trouxeram a perspectiva que entenderam ali como uma pessoa que acorda com uma depressão profunda, a minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque você se vê como um inseto, você acaba parando de ter função, né? Pra quem conhece a história, a família vai começando a meio que cansar daquela situação. E a gente sabe que depressão é uma doença que as pessoas se sentem inúteis e param de produzir, e aí entra uma perspectiva do capital, para de produzir, e as pessoas ficam sem utilidade para esse sistema que a gente vive. E eu não tinha pensado nisso, então eu acredito que essa pluralidade de visões é uma coisa muito importante. Como a gente falou, né, tem gente que não gosta do livro, já chega falando, eu odiei esse livro, não gostei, não curti, e aí outras pessoas falam, não, mas vem cá, eu gostei disso.
E a pessoa não tinha pensado. A Thay teve isso com o Velho Mar, né? Ela falou assim, gente, eu não entendi nada desse, não gostei desse livro. Pois é, e eu fiquei assim, como assim, bicha? Como é que você não gostou? E aí no final ela falou assim, eu vou ter que ler de novo. Vou ter que ler de novo. Tô deixando passar um tempo pra ler novamente. E como a gente falou, né? Como ele passa por questões de personagens, né? No caso do Hans... Ai, meu Deus. Esqueci o nome agora da personagem. A própria Madame Bovary são personagens que a gente pode se identificar, falar assim, nossa, eu entendo isso, ou então não entendo, ou então não tem nada a ver. Eu entendo eu me identifico mais com o esposo dela, por exemplo. O próprio Dom Casmurro, né? Fala assim, nossa, esse homem é psicopata. Aí eu falei assim, mas o homem viu a Capitu saindo da casa do cara, poxa, bora dar um crédito aí, né? Porque o homem já é complexado. E a mulher do cara sai da casa dele do Neida, assim, do Neida. Aí você fala, é muito fácil jogar o Bentinho, mas você por uma curtida no Instagram você já tá surtando. Então é bem interessante essas nuances assim de interpretações. Eu acho bem legal. E a gente muda também, né? A gente vai... Hoje talvez eu concorde com essa personagem, daqui a um tempo eu não vou concordar mais, porque a gente é assim, né? A gente vai mudando. Eu acho muito legal como a gente adota personagem. Tem personagem que a gente odeia. Um ranço. Parece que assim, você não suporta ver a pessoa, porque a gente trata como pessoa física. Minha mãe costuma pegar, às vezes, umas discussões minhas e da minha irmã. Ave Maria, vocês ficam falando de livro, eu fico preocupada achando que tá falando de gente de verdade. Então, assim, tem hora que a gente pega um ranço e às vezes eu termino o livro e fico, poxa, eu queria saber como é que tava fulano. E não tem mais como eu saber como é que tá fulano, porque acabou. Não tem mais o que ler. Agora, assim, geralmente, clubes de leitura são pessoas, pelo menos no grupo aqui da Juliana, que já tiveram um hábito, né, de leitura, por algum motivo parou e retornou. Mas como vocês acham assim que vocês podem acolher, não sei se já foi o caso, de alguém que chega assim, eu não tenho hábito de ler, nunca tive. Como é que... Mas eu quero entrar justamente para criar este hábito. Como é que você acha que os clubes de leitura poderiam ajudar alguém nesse sentido aí? Eita, a pergunta de 1 milhão. Justamente agora que saiu aquela pesquisa, né, que fala que o brasileiro lê... Menos, acho que 50% dos leitores caiu, assim, de do ano passado pra cá. Lá. Uma das primeiras coisas que a gente faz é convidar para o encontro. Eu não sei se eu assino. Não necessariamente você precisa assinar, você pode pegar emprestado também, com quem tem. Então a gente convida para ir para o encontro. E eu acho que a pessoa percebeu o clima do grupo, a energia do grupo, ele se sentir mais acolhida, seja o primeiro passo. Ainda não apareceu, assim, ninguém que, eu não gosto de ler, ou eu não tenho hábito e quero começar. Mas seria um ótimo ambiente, concorda? Mas seria um ótimo ambiente para ela começar, porque ela ia ver as pessoas... Eu acho que o incentivo seria esse. Poxa, esse monte de gente falando desse livro, nessa empolgação dessa história, assim, com essa alegria, discutindo, defendendo personagens, defendendo questões, eu acho que eu vou querer ler também. Eu acredito que seria... um dos melhores incentivos aí. Conhecer, né? Antes de começar realmente a ler. Porque para quem não tem o hábito, não é algo... Eu leio há muito tempo. Mas não é um hábito que a gente pode dizer que é fácil. Principalmente quem é mais jovem. Você quer estar a mente... Concordo. E ainda mais hoje em dia, ficar sentado, né? lendo, olhando para um monte de letrinha sem figurinha, sem vídeo, sem nada. É desafiador, né? É desafiador. Quando eu vejo uma aluna querendo... Professora, você pode me emprestar um livro? Eu acho que eu levei quase 20 para uma. Falei, leve. Ano que vem você me devolve. Eu também. Quando alguém fala pra mim assim, quando é adolescente, eu gosto de ler ou eu gosto de escrever, e a pessoa fala, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Eu já adoto. É uma joia. E eu não entendo a resistência da maioria dos pais em não dar o livro de presente. A criança gosta, o adolescente gosta, e às vezes o que eu ouço, que eles me falam, meu pai e minha mãe falou que é muito caro. Não é... Tá, aí dá beleza. um iPhone pra criança, né? Dá um iPhone pra criança. É isso, compra um brinquedo, com outras compra coisas, um brinquedo entendeu? pelo menos, no mínimo, uns R$200. É sobre isso. E o livro de, sei lá, vamos botar aqui R$40. 45 reais, vai que os meninos estão com um livro aí mais modinha que tá... Vamos botar R$50, né? Mas... É isso, é sobre o valor das coisas, né? Nesse caso não é nem o preço, a gente entra naquela onda meio coach. É sobre o valor das coisas. Mas é interessante isso que você falou sobre investimento.
esse hábito, eu até comentei com você antes, esse hábito de começar a ler, quem não lê, começar a ler depois de certa idade, o que que vai brigar a atenção dela? Em celular, TikTok, todas essas informações rápidas que a gente tem, porque eu vejo pessoas que não têm paciência pra nada. Eu já vi, gente, eu quase morri quando eu vi isso, mas eu vi um grupo de adolescente que estava assistindo uma série na velocidade de 2+. Meu Deus do céu, isso me deixa... E eles estavam de férias. Meu Deus. E eu falei, gente, que diabo de pressa é essa que vocês têm? Porque eles queriam ver logo a história. Então, o que você pegar um livro e você ler, imaginar a cena, né? E eu falo cena do livro, porque o Flaubert fala cena também, quando ele vai descrever lá. A cena do livro, e isso briga com... Aí você fala, não sei o que. E você perde 1 hora vendo nada. Nada. Eu, por exemplo, eu tenho que me policiar. Eu deixo o celular longe. Eu não leio com o celular aqui, assim. Jamais. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala que eu quero começar a ler, primeiro, procure um livro que você goste da temática. Não adianta você pegar, eu quero começar a ler aqui, sei lá, Moby Dick, que pra mim é um livro super difícil. E a pessoa, ela não vai ter essa empolgação. Então, eu sempre recomendo um livro menor. Se ela estiver me pedindo uma dica de clássico, tem alguns clássicos mais finos e tal. Mas se for um livro aleatório, vamos colocar um livro aí que a gente sabe que é bom, vamos colocar algum livro brasileiro, né? Sim. Que tem uma linguagem, para ver se a pessoa realmente quer mesmo e por que ela quer. Eu tô realmente querendo melhorar meu repertório, ou quero ler para escrever melhor, porque também é uma forma... Mas eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade para começar o hábito, justamente porque não tiveram esse incentivo antes e não tem essa disciplina de deixar as tentações da internet longe, assim. Verdade. Então, é muito difícil. Por exemplo, eu tenho um irmão de 12 anos. 13, aliás, ele tá com 13 anos. E ele tava nessa fase de ler, né? Eu ensinando a criança no caminho que você deve andar. Dei todos os Harry Potter pra ele, né? E aí ensinando, eu falei, doutrinando já na palavra de Harry Potter. E aí doutrinando a criança, aí quando foi agora ele começou o celular. E eu, cadê o livro? Cadê o livro? Bora conversar sobre o livro. Ele, não sei o quê. Eu falei, é difícil, a concorrência desleal. A concorrência desleal, muito desleal. E olha que a gente coloca filme e tal, mas eu falei, olha, tem coisa que só tem no livro, viu? Eu preciso que você leia pra gente debater. E eu sinto essa dificuldade. Então a gente tem que... Eu não sou a mãe, né? Mas... Como mãe, tem que dar uma policiada ali pra ver. E como adulto, você tem que se policiar. O que às vezes é muito mais difícil. É muito mais fácil uma pessoa mandar em você do que você se gerenciar, né? Sim, com certeza. Então a pessoa fala assim, não, vou deixar ali, eu vou ler meu livro. Vou ler pelo menos 15 minutos. Um capítulo por dia, tá ótimo. Até que ela perceba que ela tá lendo mais. Geralmente as pessoas falam, Thay, você lê muito. Mas no meu dia... eu acho que é 20 minutos. A gente acha que lê pouco. Por dia. Eu acho que eu leio pouco. É 20 minutos por dia que eu paro pra ler. Então, e aí, quando você vê isso todos os dias, é óbvio que às vezes tem dias que eu não consigo e tem dias que eu consigo ler mais. Mas eu acredito que na média vai uns 20 minutos, às vezes 30 minutos por dia. Bota 30 minutos. Isso durante todos os dias, durante muitos anos, é muito livro, né? Mas se você lê 15 minutos, não tenho 30, 15 minutos. As pessoas hoje, com essa pesquisa que saiu, né, a gente sabe que as pessoas, os brasileiros, ficam na média de 8 horas por dia nas redes sociais. Então, e você tem como ver no seu celular quanto tempo você está ficando ali nas redes sociais. A não ser que você trabalhe com isso, que é outro caso. Mas se você não trabalha e você está ali só rodando Reels, então você tem um tempo, mas é que você não quer priorizar em outras coisas, né? Então, aí cada um sabe o que faz, adulto, né? Não, isso que você falou é interessante, porque muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, você lê muito. Eu falei, gente, enganei mais um. Porque não é isso tudo também, sabe? As pessoas acham que você fica o dia todo lendo. Porque o brasileiro lê, o americano lê 4 livros por mês. Em inglês parece que é 6 livros por mês. Eu falei, cara, tá vendo? É muito impressionante. Lógico que a gente tem outra dinâmica de vida, né? A gente precisa correr mais atrás. Mas a gente não tem essa, não. Desculpa eu, velho. Tem muitas questões também no hábito, né? Porque igual você falando, pai e mãe. Minha sobrinha gosta de ler. Mas por quê? Ela vê de tarde o pai dela tá lendo. A mãe dela, qualquer tempo que lê, também tá lendo. O exemplo, né? Então ela vê eles lendo. O exemplo arrasta. Eu trabalhei numa escola em uma outra cidade, com Fundamental 1. E aí eu levava meus livrinhos pros meninos lerem. Tinha um livro que eles assinavam e eles disputavam quem lia mais. Terminava a prova... Tava todo mundo lendo. Se você chegasse na minha sala em dia de prova, faltando uns 20 minutos para acabar a aula,
Você ia encontrar meus 30 e tantos meninos, porque era 32 por aí, cada um sentado na sua cadeirinha, lendo. Aí, o que eu ouvi de uma outra professora, que era do ano seguinte, né? Eu dava aula pro 4º ano, ela tava no 5º. Que seus meninos chegam, tá dando o maior trabalho tirar o livro deles depois da prova. Eu falei, mas por quê? Me deu muito trabalho colocar. Porque chega no colégio depois da prova, não querem deixar eles fazerem nada. Se o aluno já terminou a prova, se ele já te entregou a prova, qual é o problema dele sentar lendo, já que ele não está cansado? Olha só. Qual é o problema de você deixar ele lá, sentado lendo, 25 minutos que seja aquele aluno com o livro? Sabe? Então são detalhes que atrapalham. Porque não tem problema ele ler. É algo totalmente fora da prova. Ele não vai conseguir passar cola num livro, gente. Eles passam cola de várias outras formas, não é um livro. A criatividade é grande. Eu acho também que em relação aos clubes de leitura, tem essa vantagem para quem quer começar o hábito de ler, porque hoje no Brasil existem inúmeros clubes de leitura, de vários gêneros, né? Então, como você falou, obviamente, uma pessoa que vai começar, provavelmente ela não vai vir pro clássico, por mais que tenha clássicos que tenham uma linguagem mais fácil, mas dificilmente ela vai vir pro clássico. Mas, como você falou, buscar algo que ela goste e provavelmente ela vai encontrar em algum clube. Hoje em dia você tem clubes que tem só mulheres, tem clubes que tratam só da temática negra, tem clubes que tratam só de fantasia, inúmeros. Clubes de livros cristãos. Então, assim, e é um lugar onde você vai poder entrar, onde você vai poder conversar com outras pessoas sobre aquilo, isso já vai te motivar. Geralmente tem alguns grupos que tem cronograma de leitura, falam, você lê tantas páginas por dia que você vai dar conta. Isso já ajuda, né? Porque já tem um incentivo ali, cobra, né? Isso. Então, assim, se você quer ler, busque primeiro identificar qual é o seu gosto, qual é o gênero que você gosta. E se você quiser ir por esse lado de clube de leituras, é só o Google tá aí, né? Vai lá e põe que você vai encontrar. E você também pode conversar com as meninas aqui, viu? Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o Instagram das duas, do Clube de Leitura, né? Vocês têm, né? O Instagram, eu vou deixar o Clube de Leitura. O da Juliana eu vou deixar também. Então, para você que está querendo também entrar no Clube de Leitura Clássica ou no Clube da tag, né? Das meninas, vou deixar tudo isso lá. Agora eu quero saber de vocês... das leituras, né? Da Juliana é mais recente, mas se teve alguma leitura mais impactante, assim, que vocês falaram, assim, nossa, esse livro aqui marcou muito o clube. Tem algum? Tem, que foi da Socorro Acioli. Acioli, algo assim. Que ela Olha aí, eu leio muito, mas não li ainda o livro dela. Oração para Desaparecer. Gente, foi, assim, um livro que eu acho que todas gostaram. Um livro, assim, muito intenso. E que a gente fez esse encontro numa chácara. E aí, no final, a gente quis fazer a oração. Então, todas sentaram em círculo, a gente até filmou. E lemos a oração que tem no final. Esse, assim, pra mim, foi um dos melhores do tempo que eu estou, né? Mas já houveram outros. E teve também A Ilha da Árvore Perdida, que foi um livro que dividiu opiniões, mas que a autora ganhou. Todo mundo, tanto que a gente trouxe depois um outro que, pra mim, marcou muito, e para as meninas também por conta da temática, que foi 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho. Que é o livro todo é sobre os 10 minutos e 38 segundos, os últimos 10 minutos e 38 segundos de uma moça que tá morrendo. Nossa. Então ela vai recapitulando tudo o que aconteceu na vida dela, desde quando ela nasceu até me arrepio, até tudo que fez ela estar onde ela estava naquele momento. Então, um livro assim muito forte. Eu me emocionei bastante em algumas partes. E aí houve também Mama, né, que foi uma temática de mãe solo, mãe negra, lutando pra caramba. Mas esse Oração para Desaparecer muito bom, bota na lista. Muito bom. E você, Ju? Olha, eu acho... o Retrato de Dorian Gray foi um livro que foi polêmico, né? Porque o Dorian vai ficando tão ruim... É muito bom esse livro, você gente. Vai ficando eu tô com ele em casa, gente, eu preciso maravilhoso. Muito bom, pena que ele não está... eu não trouxe aqui, né? Ele, deveria ter trazido, né? Mas
O Retrato de Dorian Gray é um livro de uma personagem que ela faz o que a gente chama de pacto fáustico na literatura, que é quando você vende sua alma pro diabo, digamos assim. E aí ele é tão lindo, tão maravilhoso, e tem um pintor lá que é apaixonado por ele. Inclusive é uma temática uma afetiva que a gente acha que é uma afetividade que começou das novelas da Globo pra cá, né? Mas a gente tem toda essa temática lá na Inglaterra vitoriana, que é muito que é muito sutil, né? Inclusive teve gente que não pegou. É sutil, assim, é sutil no livro, mas é sutil no livro. Mas tá lá. E aí você vê e ele se vê no retrato e fala, nossa, eu não quero envelhecer nunca, que o retrato envelheça e eu não. E o retrato vai começando a ficar. E teve aquela pergunta que você fez, né? Falar, será que foi você que fez no clube? Que a gente falou assim, será que se os nossos pecados aparecessem no quadro, a gente fazia o quê? A gente escondia? Não, foi alguém lá no grupo. Foi, né? Porque ele esconde o quadro durante a história inteira, enquanto ele continua lindo, mas fazendo as maiores perversidades. E aí a gente vai ficando constrangido com a maldade, né? Daquela pessoa e com aquela vaidade da beleza externa, que a gente vê tanto hoje em dia, assim. E eu acho que o Metamorfose né? foi o mais porrada na cara, assim. Porque é uma história curta, tanto é que eu trouxe ele aqui. Mostrei, pessoal. É um livro curtinho. Essa edição aqui, ela veio junto com o processo, né, daquele clube de literatura clássica lá que eu falei pra você, que você assinou também, né? E ele vem como brinde. Olha como ele é curtinho. Ele é pequenininho, olha só, não tem desculpa pra você não ler um livro clássico. E é uma linguagem fácil, tranquila. E esse aqui é uma edição bilíngue, então ele é mais curto ainda. Tá vendo? Aqui tem em alemão e aqui tá em português. E a história de uma personagem. O interessante do Kafka, né, desse autor, é que ele já começa a história no plot, né? Não tem toda uma introdução, fulano mora na casinha cor de abóbora, não. Você já acorda fulano, depois de noites inquietas, acordou, e se transformado, metamorfoseado num inseto monstruoso. Como que a família vai se comportando, você vai ficando angustiado, com pena dele. E uma coisa que o autor faz muito bem é descer o olhar do personagem, porque tem hora que você parece que tá rastejando junto com ele. É verdade. Né? Parece que você tá vendo as coisas de baixo, porque ele tem hora que ele não consegue se movimentar na cama, porque ele é um inseto monstruoso. E como as pessoas vão, tipo, a irmã vai lá jogando lixo pra ele comer. Nossa, é uma coisa tão triste. E o final é tão seco que todo mundo ficou assim, gente, e esse final? Porque o final vamos isso aí, quero dar spoiler, mas o final é um final seco, assim. Tá, acabou. E aí você fica com aquele livro remoendo. Você fala, gente, o que foi que eu acabei de ler agora? Parece que não anotei a placa desse caminhão. Você fica pensando no livro ali, né? Vários... Você fica pensando, como é que tá fulano depois disso? Não, fulano não tá, pra começar. Mas é uma coisa assim, que o livro vai crescendo à medida que você fecha a capa, fecha o livro. Eu acredito que isso aconteceu com você, que depois que você fecha, que o livro vai começar a acontecer na sua cabeça. Você fala, gente, mas de repente o cara era a melhor pessoa e de repente não é mais nada. A famosa ressaca literária. E você fica naquela assim. Aí gente, bora marcar logo enquanto, porque eu preciso botar esse monstro pra fora, porque esse foi o único livro do clube que eu tinha sugerido, mas nem eu tinha lido. Eu não tinha lido, realmente. Aí eu fiquei assim, eu acredito que foi o mais pesado. Eu tenho algumas outras sugestões pesadas pra gente ler daqui a um tempo. Vamos ver se a gente faz. Nós lemos também no clube O Pequeno Príncipe, tem essa edição aqui maravilhosa, ó. Né? Foi o primeiro livro, né, que a gente leu no clube. E agora me diz assim, de vocês, né, particular, um autor ou um gênero que vocês adorariam, mesmo que não seja um clássico, mesmo que não seja o estilo que vocês, mas que vocês adorariam ler no clube de vocês, com as pessoas que vocês estão ali. Um livro, você fala, não, eu queria ler este livro aqui do clube. Você quer? Vai, Jéssica, manda bala. Eu acho um tipo de livro que eu gosto muito de ler e que não é muito não sei se é do agrado das meninas ou é porque é questão de costume mesmo. Fantasia, eu gosto muito de fantasia, aquele negócio de elfo, de bruxa. Sei. Eu curto bastante fantasia. Tem a Cotar, né? Que é a corte de Rosas e Espinhos, que eu sou apaixonada. E aí vem também um pouco da influência, eu digo que é uma influência das minhas alunas, mas também a influência minha é uma via de mão dupla. Então eu gosto muito dessa parte. Não sei, ultimamente eu ando lendo muito livro mais simplesinho.
mais leve. Eu tô querendo fazer com minha irmã, a vida às vezes anda muito pesada, vamos ler coisas com finais felizes. Sim, faz parte também. Então tem uns livrinhos mais leves assim, que às vezes é legal discutir. Eu gosto de discutir com minha irmã. Tem a Padaria dos Finais Felizes, olha o nome do livro, aí você já imagina, né? E tem um gênero novo que saiu agora, que são de histórias que acontecem em um único ambiente. Eu me esqueci o nome do gênero. São um ambiente bem aconchegante, ou uma cafeteria, ou uma biblioteca, e ali vão passando vários personagens, e aí vão acontecendo as histórias. Gostei desse tipo de livro, mas eu acho que fantasia ainda ganha. Eu gosto de uma fantasia, Game of Thrones é minha paixão. Um livro que você gostaria de ler aí no grupo? Você me perguntou, eu tô até agora fumaçando a cabeça aqui pra responder. Não sei. Porque assim, eu vou votar no meu favorito de todos. Também é meu favorito. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro aqui foi o que talvez introduziu aí o clássico na minha vida. Mas por que eu acho esse livro incrível? Porque eu gosto de livros de personagens complexos, sabe? Aquele livro que você não sabe o que esse personagem quer, afinal de contas. Porque o Raskolnikov, que é o personagem aqui, ele quer ser ruim, mas ele não consegue. E tem hora que ele é ruim. E sabe aquela coisa assim, meio... E eu pensei em sugerir ele para o clube nesse momento, só que como eu falei, né, como o clube ainda está engatinhando, a gente não tem ainda talvez escopo para ler um livro maior. Eu acho que Madame Bovary foi o maiorzinho que a gente colocou lá, mas ela acabou com um livro assim, uma semana. A Tayane leu rapidão, mas a história realmente é muito boa. É muito boa. Eu queria muito ler Moby Dick também no clube. Deixa eu mostrar essa edição. Olha só o tamanhozinho de Moby Dick. Você já viu um clube de clássicos que eles mandam livros só. clássicos, uma edição maravilhosa? Esse aqui, clube de leitura clássica, não é não? É esse aqui. Eu sei que meu cunhado assina e eu fico assim apaixonada em tudo que vem, porque a caixa vem com um papel todo bonito, isso mesmo. A gente assina, eu e Tayane assinamos também. Olha aí, o Moby Dick, como ele é lindo. Essa edição, ela é maiorzinha porque ela tem umas ilustrações e tal. Mas qual que é a dificuldade desse livro? Não é o livro em si, mas é porque tem uns capítulos que eles chamam de capítulos de cetologia, que nesses capítulos ele para explicar como que é a baleia, como é que é o interior da baleia, como é que é o baleia. E aí essa parte você tem que dar uma Eu comecei a ler esse livro e não terminei. Mas eu não sei se eu cheguei na metade dele. Esse livro é fenomenal. Acho que talvez entra no meu segundo favorito, talvez. Mas eu sugeriria, se fosse pra gente escolher, são os clássicos russos, porque russos sabem escrever livro. E clássicos nacionais. Nacionais, bora lá. Nacionais, a gente não pode sobreviver sem um Machado de Assis na sua vida, né? Temos aí esse aqui, inclusive é do clube que você sugeriu, esse aqui é o Memórias Póstumas, do Brás Cubas, que tem a melhor introdução de livro já... maior dedicatória de livro de todos os tempos, né? Que ele dedica o livro ao próprio verme que roeu. Foi ele que viralizou. Foi. Lá fora, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso, porque o Machado, alguma gringa de algum país aí falou que leu e achou maravilhoso, aí os brasileiros foram atrás, eu falei, cara, a gente já sabia disso, não precisa um gringo vir dizer que o livro é bom não, porque ele é bom. E temos aqui também, E temos aqui o Dom Casmurro também. Então, gente, Machado, eu assisti uma entrevista com um professor, um filósofo, que ele falou uma coisa bem interessante, que é como o clássico, o livro é introduzido pra gente, né? Então, o livro é, você tem que ler porque vai cair no Enem, vai cair não sei aonde. Fala, não, cara, você tem que ler porque simplesmente qualquer lugar que você abrir desse livro vai estar escrito uma frase fantástica. Ele vai saber descrever pra você o que está acontecendo de uma forma... Olha como é que ele colocou essa frase, olha só que... E se você chega pra pessoa e explica o livro dessa forma, olha só como é que ele escreveu. Fica melhor do que você falar assim, olha, vai cair no cursinho do Gauss, tá? Então você vai ter que ler. Não, eu já vi a frase aqui do fundo e fiquei apaixonada, né? Peguem seus remos e agarrem-se às suas almas. Não, aí você já fica, poxa, já dá vontade de ler. É isso. Inclusive, eu assinei um clube de leitura, tá vendo? Eu tenho um clube de leitura, mas assinei outro clube de leitura, que um dos livros do ano que vem é Moby Dick. E eu já fiquei assim, eu vou ler de novo. Aí eu tenho uma desculpa para ler de novo. Mas Dom Casmurro, que é a história, não é simplesmente a história de um cara que tá desconfiando que a mulher traiu, mas é a história de uma paranoia, a história de um ciúme, a história de manipulação. E é aquele narrador que a gente chama de narrador suspeito, né? Porque como ele conta... Ele que conta, né? É o mesmo princípio do Lolita também, do Nabokov. Lolita é uma história bem chocante de um homem que é apaixonado por uma menina de 12 anos de idade. Mas a história é narrada por ele e o livro é lindo.
a escrita do livro é tão linda que você se pega meio que convencida a confiar naquela pessoa. É muito interessante como é que o autor consegue te manipular. E é interessante esses dois, a questão do narrador, porque esse aqui ele escreveu depois que ele já estava morto. Então ele não tinha mais compromisso em te agradar, ele não tinha compromisso em nada. Tipo assim, eu vou escrever assim, escrachado e irônico do jeito que eu sou. Sim. E já isso aqui é o próprio Bento que escreve. Então ele tem uma intenção de trazer uma visão dele, né? Sobre os fatos, e ele tá ali, ele que tá escrevendo, ele tem toda uma intencionalidade maior de passar alguma coisa do que esse, né? Então é interessante também ver por essa lógica, mas Machado ele é obrigatório. Você brasileiro tem que ler Machado. Você falando que assinou o clube, eu lembrei de um detalhe importantíssimo da tag, que eu esqueci de falar, né? Que você falou que assinou e já sabe quais vão ser os livros. Da tag é surpresa. Então, tipo, você chega ali, a não ser que você vá ver o spoiler, né? Sempre tem um jeito de você descobrir. Mas é sempre uma caixinha, eu digo que é o meu mimo mensal. Tem um ali, e aí vai vir algum mimo, vem um livro, né? E sempre dá as dicas e tudo mais, mas sempre uma surpresinha. Esse mês eu recebi minha medalhinha. Aí quando você completa um ano, você recebe uma medalhinha. Esse mês eu recebi a medalhinha de 3 anos, Machado de Assis. Que legal. Aí todo ano tem uma medalhinha pra você receber. Certo. Meninas, a gente já tá chegando no final. Aí eu queria saber de vocês. Saber de vocês. Um livro assim que marcou a história de vocês. Seja um livro que marcou tipo assim, quando eu li esse livro, eu comecei a gostar realmente de ler. Quando eu li esse livro, aconteceu tal coisa. Algum livro que marcou, vocês puderem indicar. Eu tenho 2. Diga. Eu tô tentando lembrar o nome, eu não vou conseguir, mas eu lembro da história. Primeiro que eu lembro de ter lido foi A Maldição do Silêncio, da Márcia Krupstas. Inclusive, procuro esse livro pra ler de novo, pra comprar. Nunca achei. Porque minha escola tinha uma biblioteca assim, meio bagunçada, mas tinha muito livro. E a gente começou a ir atrás. E o outro foi do Sidney Sheldon. Que era sobre uma enfermeira que tinha um relacionamento com um médico. Eu acho que eu li esse livro também. Nada dura para sempre. Eu li tem Nada muito, dura na para adolescência. sempre. Eu li vários livros dele. Né? Nossa, eu li todos. Eu e minha irmã, a gente tem todos os livros. Aí é meio que fica tudo com ela. A gente vai comprando e você guardando só porque ela tem mais espaço. Somos apaixonadas por Sidney Sheldon. Recentemente descobrimos uma autora nova e teve um que fez sucesso, A Empregada. E recentemente eu li A Contadora. Que, nossa, é aquele tipo de autora que você tá assim, faltam 10 páginas. Você não sabe ainda quem é quem, o que aconteceu. Muito bom, gosto muito também desse tipo. E então foram esses dois assim que realmente me marcaram muito. A Maldição do Silêncio e Nada Dura Para Sempre. Você vê uma criança de 11, 12 anos lendo Nada Dura Para Sempre, né? Mas eu lia muito romance de banca. Adorava. Bianca, Jéssica, Sabrina. Tinha muito esses livros. Eu li, e teve um dia que minha mãe pediu pra ler, eu não pode ler. Eu ia fazer o quê? Eu tinha uma amiga que ela tinha um Sabrina, e aí teve um dia que eu falei, menina, misericórdia, eu toda evangélica, misericórdia, que horror. E aí ela é uma Madame Bovary, ela toda apaixonada pelos nomes dos livros, os livros deixaram ela maluca. Eu lia muito esses livros, eram baratos, era o que a gente tinha acesso, na verdade, no meu caso, né? Porque era de banca, não era caro. Então era o que tinha. E você, Juliana, qual livro? Eu até trouxe aqui pra mostrar. Mostra esse aí, que esse livro também me marcou muito. Esse livro, não sei se vai brilhar aqui na Depois coisa. daquela viagem. Depois daquela viagem. De Valéria Piazza Polizzi. Gente, esse livro é a história de uma menina que ela, depois da primeira relação sexual que ela teve, ela se descobriu com HIV. E eu lembro que eu li essa história com 11, 12 anos, assim, e eu achei... E ela tem uma escrita tão... Porque quando ela recebeu o diagnóstico, eles deram, sei lá, 5 anos de vida pra ela e tal. E ela está viva até hoje escrevendo, assim. Então, ela é uma mulher incrível, ela escreve umas crônicas maravilhosas. Mas eu acho que aquilo que a gente falou, né? Sobre o livro ter meio que a sua faixa etária, embora tenha gente que seja diferenciada, eu também, né? eu acho que eu li com uns 13. Inclusive, eu assisti a uma aula com o professor da USP, uma aula remota, né? Com o professor da USP, que ele fala que um biógrafo bem importante aí, ele leu Moby Dick com 6 anos de idade. Aí eu fiquei com muito ódio quando ele falou isso. Porque eu levei muito tempo a ler Moby Dick e o menino leu com 6 anos.
Mas a versão... A versão original, olha que ódio desse menino. Mas eu tô querendo dizer que tem gente que realmente é diferenciado. Mas esse livro, ele tem uma linguagem simples. Eu não sei como é que tá hoje a venda dele. Realmente, tanto é que essa ediçãozinha é bem velhinha. Eu tenho essa mesma edição. Tá bem... A gente leu na mesma época. Eu acho que passou por você, porque esse aqui é um livro roubado de uma biblioteca. Não vou mentir pra vocês, tá? Mas de alguma biblioteca, todo mundo já roubou. Você já roubou o livro de biblioteca? Conta aí pra gente nos comentários. Acho que até hoje, se eu for lá no Sagrado, meu nome tá lá, devendo pra ler. Mas esse livro foi um livro que me marcou muito nessa época aí de 12 anos. Mas eu também vou citar Harry Potter. Não podia deixar, né? Você não podia deixar. Não posso deixar de ler Harry Potter. Eu posso te contar uma coisa? Que você vai falar mal de mim. Ela não gosta de Você não gosta de Harry Potter? Não fala Na isso, verdade, eu li só o primeiro e não gostei. Aí eu parei. Olha só, eu conheço um povo que mata por uma carteira de cigarro. Tá? Mas é cadeira. Mas eu vou tentar ler novamente. Não, então, você leu com quantos anos? Deixa eu perguntar, vou doutrinar ela aqui agora na palavra de Harry Potter. Eu já tinha uns... Eu acredito que eu tinha uns 19. Lê de novo, eu li com 26. Acho que eu tinha uns 19. Mas o primeiro livro... Porque eu tinha alguns amigos que eram igual a você, que gostavam demais. Falavam, tem que ler. Eu acho que eu fiquei muito naquela, tem que ler. Eu não podia ler, porque era do diabo. Não, eu tô esperando minha carta de Hogwarts até hoje. Eu tô esperando. E aí eu fui ler... Eu acho que eu tava com a expectativa lá no alto. E aí eu falei, Então, mas calma aí, vou doutrinar ela aqui na palavra de Harry Potter. Vai. Você tem um pouquinho de tempo para a palavra de Harry Potter na sua vida. Mas então, olha só, o primeiro livro, é porque é um livro que ele cresce com a personagem. Isso. Então, o primeiro livro, ele vai ter esse caráter mais infantil mesmo. Por isso que eu até falei que recomendava para os seus filhos. Porque ele é mais... o Harry acabou de chegar em Hogwarts. Ele ainda tá descobrindo que é um bruxo. Ele tem 11 anos. E a história vai ficando mais densa. Se você já viu os filmes, até no filme você consegue perceber na abertura ali, o negócio vai ficando mais obscuro, as questões vão ficando mais complexas. O que era interessante de Harry Potter é porque a gente leu no ensino médio e o livro circulava entre todo mundo. E a minha amiga, a minha melhor amiga, ela lia o livro, aí era um livro para todo mundo, ela, olha, não dá tempo você ler, mas eu vou te contar a história. Aí ela me sentava e ela me contava a história assim, e ela, nesse capítulo aqui, o Rony fez isso, e eu assim, né? Tipo, era um audiobook ao vivo pra mim. Era um podcast. Era um podcast que eu não sabia ainda que era um podcast. Então, Harry Potter, eu trouxe essa versão zona bonita, porque eu queria me amostrar mesmo, tá? Mas é porque Abre. Ele é ilustrado, deixa eu ver aqui. Ele é a edição completa, né? E tem gente que tem gente que fala assim, não é porque ele é infantil, mas ele tá, na verdade, o texto original tá aqui. E aí quando eu peguei, eu até te perguntei, né, se todo o texto estava aqui, se tinha alguma adaptação. Ele é muito bonito, então... ele é um pouco mais caro, então eu só tenho 3, são 7, então, né, o 13º tá aí, então vamos ver se o quarto vem. O quarto vem, né? Obrigada, CLT, valeu aí. Muito bom, meninas, eu quero agradecer a participação de vocês, né, estão chegando ao final. Foi muito bom, né, conversar, saber um pouco mais sobre o clube de leitura. Acho que o pessoal deve ter gostado bastante também de conhecer. E se você for aqui de Barreiras, específico aqui de Barreiras, tem um clube aqui das meninas que você pode entrar em contato para participar. O da Juliana é online, então se você mora em qualquer lugar, pode chamar que a gente vai falar com você. Juliana, eu vou deixar o contato aí na descrição, tá? Certinho. E eu acho que ficou claro, assim, os benefícios, né? São vários de participar de um clube de leitura. Sim. Tanto a questão de você... de ter um incentivo a mais, porque você está ali, você tem um comprometimento, né, de você estar participando, tem toda a questão de ter pessoas para você conversar sobre o assunto, isso amplia muito o seu horizonte acerca do livro, faz você ter mais empatia, né, como você falou, porque um outro teve uma perspectiva diferente, mas está tudo bem, e também a questão do social, né? É uma oportunidade de você conhecer novas pessoas que têm o mesmo gosto que você. Então, isso é muito bom. E eu quero aproveitar novamente para deixar aqui o agradecimento ao Colégio de Curso Gauss por estar apoiando esse projeto, né? Que é algo que a gente precisa falar mais, né, sobre livros, principalmente aqui na nossa região, é muito carente ainda. E o Colégio e Curso Gauss tem apoiado essa causa. Então, deixo mais uma vez o agradecimento por esse apoio, por esse patrocínio. E no próximo episódio a gente vai continuar falando mais sobre o assunto livros, sobre o assunto literatura. Então, se você gosta desse tema, aproveita para seguir o canal, para compartilhar com seus amigos, pessoas que você conhece, que nós vamos estar aqui sempre de 15 a 15 dias, né? Nós temos um novo episódio falando sobre esse assunto, tá bom? É isso, um abraço. É isso, fechou. Valeu, garotos. Obrigada.